Eu tô até levantando aqui, Lucas, vou ficar do teu lado para liberar o telão aqui, porque a gente vai trazer esses lances. Não tinha jogo, é verdade. E o Max até falou ali, o Lucas também falou, o primeiro tempo pro Inter parecia que estava tudo dando errado. Gol impedido, pênalti com impedimento antes, depois pênalti de novo. Foram muitas incidências e a gente vai começar agora mostrando... Jogo aí é o melhor jogo pro Diori, né? O Diori adora o jogo desse. E eu falei no pré-jornada ontem que eu esperava uma noite de paz. Uma noite de paz, de tranquilidade. Nunca porque mais, Diori. O brasileiro tá Do muito jeito que agitado, tá. né? Então, o gol anulado do Internacional, que é uma falta na entrada da área, que o Inter cobra rápido, o Inter bate rápido a falta. E tudo certo, né? Pode cobrar rápido, não tem problema. O Wesley entra pelo lado direito e acaba marcando o gol. E aí tem a checagem e a confirmação de que o Wesley estava em impedimento, em posição de impedimento na hora do toque para ele por ali. Então é um lance ajustado, que já demora um pouco, já toma um tempo da partida e que o VAR acaba interferindo para confirmar a decisão de campo, porque se a gente observar na imagem ali, vai ter a falta e a cobrança rápida, o Wesley chuta para o gol e o Bandeira imediatamente levanta a bandeira, depois o VAR confere e anula o gol. Esse foi o lance mais fácil. A gente vai para o lance do primeiro pênalti anulado. A gente vai aumentando o grau de dificuldade. Agora a gente vai para o pênalti no Valência, que foi muito pênalti, né? O Valência ganha a frente do marcador. O cara chuta a panturrilha. O cara dele. vai para chutar a bola, o Valência toma a frente e o adversário chuta só a perna do Valência. Chuta a panturrilha, ele levanta o Valência, joga longe o Valência. E olha que o Valência é forte, hein, Lucas? Não, foi pênalti, claro. Foi muito pênalti, né? certeza. E aí tem a checagem. E aí esse lance aí é curioso, porque muita gente me perguntou assim, por que o árbitro vai no monitor se tem um impedimento antes? Pois Foi é, isso a que eu não gente entendi. ficou- Pois é. Foi esse lance, né? Eu achei que já tinha passado o impedimento. Não, ele foi ver o VAR e deu impedimento. Mas ele não precisa ir no VAR para ver o foi impedimento. a minha Eu leitura. falei na transmissão ontem, olha, ele vai ir no VAR para verificar se foi pênalti, e quando ele voltar ele vai anular o pênalti por impedimento. Mas que confusão. Daí o não pessoal- tem como simplificar Não, isso, Diori. Como é que é isso e tal? É que o que acontece é o seguinte, o protocolo do VAR prevê a entrada do VAR em 4 situações. E uma dessas 4 situações é o pênalti. O VAR não pode interferir em situação de impedimento. Então, se o VAR interfere marcando o impedimento, ele está interferindo em algo não protocolar. Aí tu vai dizer assim, não, mas tem um pênalti ali. Não, tem um pênalti na opinião do VAR. Porque na opinião do árbitro do campo, foi falta de ataque. Verdade. O árbitro marcou falta de ataque. O árbitro não marcou então, o pênalti. como o árbitro Não. não marcou o pênalti, o VAR não pode chegar para ele e dizer assim, antes do pênalti que tu marcou, Se ele tivesse marcado tem o pênalti. impedimento. Se ele tivesse marcado o pênalti, o VAR diria, tem um impedimento na origem. Não precisa nem olhar. E não precisa, Não precisa nem olhar o pênalti. Nem olhar. Perfeito. É um Ele vício de origem Ele daí. tem que olhar porque ele só pode interferir no impedimento se o pênalti for marcado. E para ele saber se é pênalti ou não, ele tem que ir lá olhar porque o VAR acha que é pênalti, mas ele não se manifestou ainda. Então acontece isso. O VAR chama ele olha o monitor e diz, foi pênalti, então vamos anular o pênalti. É uma burrice de protocolo, é uma estupidez, Nossa. porque É pra não toma tempo. E isso, Não agiliza, né? isso Nada. é mais um ponto, Lucas. O Lucas falou em ex-jogador, trabalhando na cabine, trabalhando como VAR e tudo mais. A regra de futebol não é feita para quem assiste, é feita para quem apita. E a regra de futebol precisa ser simples. A regra de futebol precisa aproximar o público do jogo e não afastar o público do jogo. E essa é a regra que afasta, porque o torcedor fica achando que foi uma pataquada, Sim. que foi uma estupidez, que tomou tempo, ele foi lá para ver o óbvio e não precisava ter ido. Então tem que ter algo no protocolo que diga, o VAR só vai interferir em pênalti, gol, cartão vermelho, confusão de identidade, mas caso num suposto pênalti tenha uma infração na origem, não se perde tempo, anda o jogo. E onde é que ele viu falta de De ataque? ataque, ali? né? não Pois dá é. pra entender. Não dá pra entender. Não dá para entender. E a o gente- outro lance? E a gente vai para o próximo pênalti agora. Também foi marcado. Esse daí, na verdade, ainda teve um outro pênalti desmarcado, né? São 2 pênaltis. São 2 pênaltis, né? Na ordem, esse daí é o pênalti, Esse é o que vale, marcado. né? Esse é o que valeu. É o pênalti que valeu. Teve até um outro pênalti antes que foi uma pegada no joelho que também tinha um impedimento. E aí. Acho que Esse aí. Esse é o estava lance. impedido também, não? Esse estava impedido também. Esse é o impedimento. O Wesley domina, vai lá e toma a frente e toma uma joelhada. O árbitro marcou o pênalti, só que tinha na origem, no lançamento, tinha o impedimento também, a infração que foi detectada pelo VAR.
E mais uma vez, então a gente está falando de um gol anulado, de um pênalti anulado e mais um pênalti anulado. Aí o Wesley... Aí a gente Esse é o anulado ainda. Esse é o anulado ainda. Aí a gente vai pro quarto lance, né? Que é o pênalti marcado pro Internacional. E aí o Max Peixoto acompanhando o jogo lá devia ter pensado assim, não, mas agora vai marcar o quê? Não foi, Max? Exatamente. Não, eu até tava muito confuso, porque nessa hora aí pode ver que ele não aponta pra marca direto, né? Ele aponta meio... meio Sabe que eu titubeante. só assim. olhando o jogo, Lucas, eu fiquei assim, porque assim, olhando a primeira imagem, é o menos pênalti de todos, esse que foi marcado. Sem dúvida. Se tivesse uma escala de pênaltis... E aí eu fiquei com a impressão, assim, pá, mas eu já não dei 3 pênaltis aqui, vamos dar isso aí. E aí deu. Não, vamos... Mas acontece o pênalti, né? Acontece o pênalti, o jogador dá um tranco. Não é de cartilha, mas ele acontece. ele mete a perna e derruba o Wesley. Se isso é pênalti do Grenal. Ele é bem falta, parecido. Você achou com- pênalti, é. Lucas? Tu acha que é parecido? Pô, ele é bem Não, parecido com o do Grenal. Ele bota, O faz uma Grenal é muito alavanca aí. pior, né? É pior? Muito pior. Eu acho também. Sem clubismo, assim, o pênalti foi muito claro. Eu no acho que Grenal. esse aí é pior. Muito claro. Esse aí é pior? Porque o do Grenal ainda, a bola ela tá em jogo, os dois vão ao mesmo tempo a disputar. Aqui ele não disputou a bola em nenhum momento. O defensor do... Ó. Não, mas O jogador foi do pênalti. Inter Não, nem eu chega. concordo Ele não- que foi pênalti ele no não Grenal. disputa, né? Ele chega na bota o bola. pé, né? É, só É. que esse... Se ele tivesse corrido com a Paralelamente. Aravena, aí sim, mas eu acho que quando ele coloca o pé e não consegue tocar na bola ali... Tinha que ter um É o pênalti, estudo claro, de quantos pênaltis o Wesley já sofreu, né? Porque ele é muito rápido. É. E só de cabeça que eu lembro de uns 4 pênaltis esse ano que ele tenha sofrido. Mas às vezes ele se Nesse joga jogo também, aí, né? Desse pé, nesse jogo foi 2. Deixa eu pedir pro Beto, ver se ele tem ali a comparação, já que a gente comparou aqui o lance do pênalti no Wesley. Não temos? Porque circulou nas redes sociais também uma imagem que mostra o frame do pênalti do Grenal e o frame do pênalti no Wesley. De fato, são lances bem parecidos, né? Bem parecidos porque... Pela perna ali da alavanca. Porque assim, o jogador coloca a perna para tentar disputar e ele acaba bloqueando a passagem do adversário. E aí é pênalti. Pênalti bem marcado no Wesley e é isso. Não O marcado pênalti no no Grenal deveria ter sido marcado, Lucas. Com certeza. Não, todo mundo viu, né? Todo mundo viu, só o Braulio que não. Ali foi um negócio impressionante. Na Europa, na Inglaterra, os árbitros deixam de verdade o jogo correr mais, os jogadores colaboram mais e reclamam menos porque sabem que vão ser punidos. Assim, a arbitragem é melhor de fato na Europa, tu sentiu isso e por quê? O padrão melhor? Ele é melhor, né? Assim, óbvio, cada árbitro tem uma forma de apitar, né? Mas o padrão de faltas, ele é muito parecido, né? Então acho que isso de alguma forma mentaliza, né? O atleta mentaliza e tem tipo de falta daquela se jogar, deixar o corpo o cara entrar por trás e se jogar dentro da área, isso não vai acontecer lá, né? Então eu acho que Isso acontece pra caramba no Brasil, né? entendeu? Parece que o árbitro quer que a falta Quantas aconteça pra dar faltas uma... o atleta quer ganhar tempo e ele espera o contato atrás e se joga em cima da bola e o árbitro vai lá e dá a falta, né? Então na Europa o cara não faz isso muito porque difícil. senão... Não vai dar, se entendeu? ferra. Então é Até algo entendi. automático, né? Então o atleta sabe que isso não adianta. Tu vai Você internalizando não aquilo vai ali. conseguir interferir a arbitragem dessa forma, né? E a agilidade do VAR também é muito mais ágil em relação ao que foi ontem, por tem exemplo. um impedimento né? semiautomático, por exemplo, que É no muito jogo de ontem rápido, seria né? muito bom. Porque Entendeu? no jogo de ontem a gente teria 20 segundos para cada lance daqueles. Pois é, e aí o árbitro ontem deu 9 minutos. 9 e depois deu mais 2, foi a Pois é, 11. mas poderia ter sido 15, Poderia. né? Porque Poderia, parou poderia. acho que 3 ou 4 vezes, né? Isso aí. Então, assim, perde muito a emoção do jogo. Eu acho que isso mata o jogo, né? Eu fiquei com sono, fui dormir. E a Só pra vocês terem noção. reclamação, o cara chega na Europa, sabe que não tem que reclamar ou não? Porque a gente fica com A essa gente sensação reclama, às vezes. Assim, a parece gente que- reclama. Uma das coisas que eu mais notei de diferença, né? O árbitro inglês, ele de alguma forma, ele te autoriza o diálogo até de uma forma mais ríspida. Né? Aqui o árbitro brasileiro, não digo em ofensas, mas às vezes até é um palavrão. Né? Aqui se tu falar um palavrão para um árbitro, o cara te manda pra rua, né? Então, assim, já teve árbitro inglês que eu xinguei ele me xingou e tá tudo certo, e vambora, entendeu? Não tem o árbitro não tem a intenção de ser o protagonista do jogo, ele tem que ter o controle da partida. Eu acho que esse é o objetivo do árbitro, né? Eu acho que isso na Europa é muito diferente do Brasil. Agora, então, assim, e o atleta vai acostumando, sabe?